Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu trazendo para vocês alguns relatos de terror, mas antes de começar, já quero pedir para vocês deixarem o joinha nesse vídeo que é muito importante e se puderem, deixe seu comentário aqui. E compartilhe esse vídeo, ajude a espalhar a palavra do Assustadoramente. E se você tem alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail que é o assustadoramente@outlook.com ou no Telegram. Siga o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Os links estão aqui na descrição do episódio. E vamos para os relatos de hoje. O espírito que perturba as grávidas da minha família. Esse relato que vou contar aconteceu comigo há uns 6 anos. Em 2016 tive gêmeos, o Matheus e o Marcos. Foi uma gravidez difícil, pois vivia doente e no 4º mês de gestação tive que ficar internada em uma maternidade na capital do estado e fiquei lá até dar à luz, que aconteceu quando eu estava no 7º mês de gravidez. Foi um período muito difícil para mim, pois além de estar doente e grávida, ainda ficava sozinha na maternidade por muitos dias, pois os meus familiares são do interior do estado e não tinham condições de se manter na capital para me acompanhar. Bom, quando eu estava no 6º mês de gravidez, começaram a acontecer coisas muito estranhas comigo. Eu passei a ver uma mulher negra, magra e com um vestido antigo, na altura do joelho. Ela entrava no quarto, ficava de pé no leito e me olhava. E eu ficava aterrorizada. Ela não me fazia nada, mas eu não conseguia me levantar ou gritar, e eu tinha uma sensação de sufocamento. Para o meu desespero, ela passou a me visitar todas as noites. Eu já não comia, não dormia, vivia apavorada e passava por tudo isso em silêncio. No 7º mês, eu estava dormindo quando acordei com o barulho de alguém subindo no leito. Quando abri os olhos, ela estava lá, deitada comigo no mesmo leito. Isso foi demais para mim. Senti um frio inexplicável junto com uma sensação de morte. Eu não conseguia nem gritar por ajuda. Essa situação se manteve por horas até que, pela madrugada, uma enfermeira entrou para dar medicação a outra paciente e foi me perguntar se estava tudo bem. Segundo ela, eu estava de boca e olhos abertos. Aí, quando ela me tocou, percebeu que eu estava ardendo em febre. Nesse momento, eu percebi que aquela mulher que estava deitada comigo havia sumido. Me levaram para a outra sala, examinaram e fui submetida a uma cesariana de emergência. Meus filhos prematuros precisaram de cuidados e eu fiquei inconsciente por alguns dias. Graças a Deus me recuperei e meus filhos também, embora um deles tenha nascido com uma deficiência. Quando tive alta, voltei para o interior e já em casa, chamei a minha avó e contei para ela tudo o que havia acontecido, já esperando que ela não acreditaria em mim. Tão grande foi a minha surpresa quando ela não só acreditou, como também me contou uma história que é um segredo de família. Ela me contou que, há mais de 85 anos, uma mulher chamada Joana, também da nossa família, morreu de parto juntamente com seu filho. Pois naquele tempo os partos eram feitos em casa por uma parteira, pois não havia hospitais como hoje em dia. E, a partir de então, essa mulher começou a perturbar as mulheres grávidas da nossa família. Muitas sentem apenas frio e mal-estar. Outras, como foi no meu caso, são visitadas, perturbadas e atacadas por ela até o dia do parto. Depois que tive meus bebês, nunca mais vi ou senti a presença da Joana. E assim como todas as grávidas antes de mim, tenho que guardar esse segredo. Esse relato foi enviado no Telegram pela Claudenice. Annabelle veio me assombrar. Por uns 18 anos, a minha família e eu moramos de aluguel. O caso aconteceu há uns 8 anos, numa casa diferente da que moro hoje. Naquela época, eu era muito religiosa e sempre frequentava a igreja. Tinha feito a primeira Eucaristia e estava fazendo crisma.
Apesar disso, sempre fui fascinada pelo mundo das histórias de terror e do oculto. Me lembro de acordar todo dia às 5 horas da manhã para ver programas de terror e assombração que passavam na TV a cabo. Filmes e séries de terror nem se fala, eu maratonava todos. Os membros da igreja e professores da Crisma não gostavam muito desse meu hobby e sempre me aconselhavam, falavam que não era bom consumir esse tipo de filme ou para que eu não exagerasse, pois poderia atrair essas coisas. No começo eu nem liguei, estava ansiosa demais para assistir ao filme que acabara de estrear, Annabelle, a Boneca do Mal. Eu passava o dia na internet pesquisando sobre a história dela, sobre o casal de investigadores paranormais, que sou fã até hoje, o Ed e a Lorraine Warren, que a mantinham em seu museu, e sobre o filme ser tão assustador, que havia relatos de pessoas no Brasil que passaram até mal no cinema durante a sessão. Achei besteira e fui ver o filme. Eu não fui sozinha, eu estava com um namoradinho. Admito que algumas cenas me deixaram bem nervosa, principalmente naquela onde o demônio aparece. Nessa eu passei mal, quis vomitar e tudo. Enfim, pesado. Ainda assim, eu não liguei muito para isso e fui para casa. Alguns dias se passaram e um medo muito grande começou a crescer dentro de mim. Fiquei paranoica. Me pegava pensando no que o pessoal da igreja me falava e comecei a achar que algo maligno estava me perseguindo, que alguma coisa muito ruim iria acontecer comigo. Agora passava o dia pesquisando na internet sobre como poderia me proteger, pois jurava que seria possuída em algum momento, que tinha provocado ou atraído algo e agora iria pagar o preço por me interessar sobre esses assuntos. Certa noite passou uma matéria sobre possessão demoníaca no Fantástico. Eu assisti e meio que debochei daquilo, talvez na tentativa frustrada de me proteger. Naquela mesma noite não consegui dormir, tive uma crise de pânico. Meus batimentos estavam acelerados e eu podia jurar que algo se aproximava. Eu não sabia de onde, era como se viesse de dentro de mim. Eu não sei explicar, mas era um desespero genuíno. Algo com certeza viria me pegar. Havia uma presença maligna se manifestando ali e eu podia sentir. Acreditei que naquele momento eu seria possuída. Comecei a me lembrar da boneca Annabelle e das histórias em que as pessoas haviam morrido por sua causa. Fiquei ainda mais aterrorizada. Eu não sabia o que fazer, queria correr para o quarto dos meus pais, mas estava com muito medo de sair do meu quarto, pois a casa estava toda escura. Foi quando ouvi um barulho muito alto vindo do lado de fora do quarto. Era como se alguém estivesse jogando os livros no chão, pilhas de livros, como se eles fossem arremessados da estante, jogados todos no chão. E isso não só de uma vez, mas 3 vezes. Levantei no desespero e forcei para abrir a porta, mas eu não conseguia. Eu precisava sair dali. Continuei tentando e a porta finalmente cedeu. Acabei cortando minha mão no processo, mas consegui sair e correr até o quarto dos meus pais. Eu estava em prantos e batia desesperadamente na porta. Quando eles finalmente abriram, eu nem sei se consegui explicar, pois até hoje eu mesmo não consigo entender o que aconteceu naquela noite. Só lembro de minha mãe deixar eu dormir com ela e ficar me consolando o resto da noite. Na época eu ficava sozinha em casa durante a manhã inteira, pois meus irmãos tinham escola e meus pais trabalhavam. Então todo mundo saía muito cedo. Lembro que no dia seguinte eu acordei e a casa estava um pouco escura, pois eles já haviam saído e fechado as janelas. Saí do quarto dos meus pais e fui até o meu quarto. Acendi a luz e vi que a minha mãe tinha deixado um terço e uma Bíblia em cima da cama. Ainda me arrepio só de lembrar, porque, de alguma forma, ela havia entendido e acreditava em mim ou simplesmente sabia que algo ruim tentava mexer comigo. O mais assustador foi que, quando olhei para aquelas coisas na minha cama, uma barata saiu debaixo do meu travesseiro. Nossa, me aterroriza até hoje. PS. Semana passada, minha irmã estava me contando daquela noite e do quanto eu parecia transtornada na ocasião. Disse também que ouviu os barulhos de livros sendo jogados na sala, o que me deixou arrepiada, pois se ela também ouviu, significa que eu não havia fantasiado nada. Aquilo realmente aconteceu e não foi obra da minha imaginação. Acredito que pode ter sido a boneca ou algo do outro lado tentando me dar uma lição.
Como já disse, eu realmente pesquisei muito sobre a história da boneca e como mortes acidentais aconteciam com quem desrespeitava as regras impostas no museu, onde ela está até hoje. Por exemplo, um rapaz que havia tocado no vidro ou debochado da imagem de Annabelle, não sei bem, mas ao sair do museu, ele estranhamente sofreu um acidente de moto e morreu. Vez ou outra eu acordo às 3 da manhã, mas hoje eu sou bem mais tranquila quanto a isso. Raramente tenho pesadelos com a boneca, mas nada demais. Aprendi a me proteger. Não sou mais religiosa e nem acredito em Deus. De alguma forma, tenho certeza que o ambiente da igreja me oprimia e fazia com que eu me sentisse culpada. Continuo fã do culto e dessas coisas sobrenaturais. Se algo assim acontecer comigo de novo, eu saberei lidar, pelo menos eu acho. Esse relato foi enviado no e-mail pela Clara Barros,